Esse aqui vai ser o vídeo mais rápido de todo o curso, eu acho. Eu queria só fazer um pequeno comentário sobre a diferença da gente usar, como a gente usou aqui, uma função contínua no zero e que dá zero no zero, vezes a norma de V, e usar aquela ρ de V, que a gente sabe que quando divide pela norma e toma o limite e tal, né? No fundo, esse R aqui é esse daqui dividido por V. Né? Aqui, olha só, a gente usou esse tipo de coisa e não esse daqui, tanto na função G, esse é o resto da função G, quanto na função F. Esse aqui é o resto, esse negócio gigantesco é o resto da função F. Né? Na função G, uma vantagem de ter escrito assim é que a gente pôde pegar essa norma de V que estava aqui dentro e botar ela para fora, porque S é linear. Né? E aí a gente conseguiu escrever esse pedaço como sendo norma de V vezes uma função que dá zero em zero e é contínua no zero. Né? Então isso aqui a gente já vê assim de cara que satisfaz essa propriedade para ser o resto. Né? Claro que a gente poderia ter dividido tudo por norma de V, cortado esse com esse, e aí esse quociente dividido, né? Isso tudo aqui, esse resto dividido por norma de V, ia ser tal que isso vai para zero quando V vai para zero. É essencialmente a mesma coisa, né? Que esse cara aqui, quando a gente divide por norma de V, sobra isso, e isso vai para zero quando V vai para zero. Então, aqui na função G não muda muito não. A gente poderia ter usado, eu vou apagar aqui e vou escrever o ρ. A gente poderia ter usado a ρ e não teria também dificuldade nenhuma. Se em vez de R aqui a gente tivesse escrito aí ρ de V, né? Dessa vez o que ia acontecer é que a gente ia dividir tudo por norma de V. A gente não ia poder cortar. Mas como a S é linear, essa norma de V entra aí, né? Então vai ficar ρ dividido por norma de V. Tudo lá dentro. Agora sim, como a S é contínua, quando você toma o limite, quando V vai para zero, é a mesma coisa que S, né? O limite disso daqui, pela continuidade da S, é S do limite. E esse daqui, como a G é diferenciável, o limite dá zero. Então, S de zero é igual a zero. Certo? Isso daqui converge para zero quando V vai para zero. Então, escrever aqui, no caso da G, escrever ρ ou escrever R vezes norma de V, não faz muita diferença não. Em qualquer um dos... Nunca faz assim muita diferença não, mas fica mais simples. Mas essa coisa vai ajudar a gente mesmo aqui, olha só, na S. Por quê? Imagina, o R tanto faz, poderia ser... Eu vou até escrever ρ, mas tanto faz. Mas só para ficar menorzinho, a G seria assim, né? ρ de V. Aqui também, ρ de V. Aqui de novo, na verdade, continuando essa coisa do ρ de V, aqui ρ de V também não ajuda nem atrapalha muito não, porque no final das contas, o que a gente precisava era que essa função aqui fosse para zero, e isso acontece porque esse Szinho ela é contínua no zero, né? Justamente pela definição. Então, esse cara aqui vai para zero, quando V vai para zero, e esse cara aqui, o limsup, vai para um valor finito, né? É limitado. Então, no final das contas, isso daqui tudo ia para zero. A ideia é essa. Esse aqui é o limsup quando a gente divide tudo por norma de V, né? Certo? Aí o limsup disso daqui
ia para um valor finito e esse daqui ia para zero, então o produto dos dois ia para zero, né? O que a gente usou foi isso para demonstrar a regra da cadeia. E aí quando a gente dividia por norma de V, a coisa entrava aqui e entrava aqui. E esse daqui vai para zero e esse daqui é limitado pela norma de T. Então no final das contas, você tinha que o limsup disso, nem sei como é que escreve, o limsup disso, o limsup só dessa parte aí é menor ou igual, dependendo de como V converge, né, a norma de T mais zero. Então foi isso que a gente usou, né? De novo, não faz muita diferença ter colocado aqui R norma, né? Ter colocado isso, ou ter colocado essa ρ, porque esse coeficiente aqui a gente sabe que vai para zero, né? Quando o V vai para zero. Então, aí não fez diferença nenhuma. Agora sim, para essa função S aqui, o que a gente sabe sobre essa S é isso daqui, olha só. S de T de V mais ρ de V, isso aqui dividido pela norma do que está lá dentro. Esse carinha aqui vai para zero quando o quociente vai para zero, mas não é zero. Isso é uma coisa... Porque o que acontece é o seguinte, quem está indo para zero é o V. V converge para zero. Quando a gente faz esse quociente aqui, esse carinha aqui está indo para zero. Então, num certo sentido, aqui esse aqui está indo para zero e a gente tem o quociente. Mas quando a gente fala de quociente com Z, ρ de V dividido por norma de V, dizer que isso vai para zero, quando a gente faz isso, a gente não considera que V seja igual a zero. A gente está vendo esse limite onde o quociente existe, né? Então, a gente está calculando esse quociente aqui em V diferente de zero, certo? E aí esse quociente vai para zero. Aqui no caso, desse lado de cá, se a gente fizer o V ir para zero, quando o V vai para zero, pode ser que mesmo que V seja diferente de zero, pode ser que esse negócio aqui seja zero. Por exemplo, se a função g for constante, né, igual a g de a, essa parte aqui é sempre zero. Então, é um pouco ruim falar desse quociente aqui, né? E aí, eu vou apagar, vou limpar um pouquinho que tá meio sujo, só uma limpadinha. Se aqui no lugar dessa S a gente estivesse usando sigma sem multiplicar por esse negócio, ficava assim, né? Tira isso e põe aqui sigma. A sigma é como se fosse essa ρ, né? Só que é o resto da função f. Então, o que a gente precisa verificar é que isso daqui, dividido por norma de V, vai para zero quando V vai para zero. Então, será que isso acontece? Isso é o que a gente precisa verificar. Esse aqui a gente não sabe. Mas aí, normalmente você vai querer fazer um truque assim. Dividir por norma de V. E aqui embaixo você escreve esse dali, ρ de V. E aqui em cima você escreve a mesma coisa, ρ de V. E aí agora sim, aí é exatamente o que a gente fez, porque esse cara aqui é o Szinho, né? E esse cara aqui é o quociente que a gente verificou que é limitado. Então esse aqui vai para zero, quando o que está aqui embaixo vai para zero, né? E esse daqui a gente mostrou que o limsup é limitado, né? Então, no final das contas, é tudo muito parecido, mas a diferença é que a gente está fazendo V diferente de zero, V
vai para zero. E aí, nesse caso, pode acontecer desse quociente aqui ser zero, aqui ser igual a zero. E aí você precisa um pouco que dividir em dois casos. Quando você está analisando isso daqui, você talvez precisasse assim, dividir. Fala, ó, quando V converge para zero, mas isso aqui não dá zero, aí dá certo. Quando V é zero, também dá certo. Sabe, você precisa dividir os casos, porque você precisa tomar cuidado quando você faz isso aqui, divide em cima e embaixo, para esse cara aqui não ser zero. Porque se esse cara for zero, você está multiplicando o quociente que você queria por zero dividido por zero. Aí você pode estar fazendo alguma coisa estranha, né? Mas no final das contas, o fato dessa sigma dividido por esse cara aqui convergir para zero vai fazer com que não dê problema você colocar zero aqui e zero lá em cima, certo? Porque no final das contas, quando esse quociente dá zero, é só você não considerar, você considera esse dividido por esse, né? Por quê? Porque aqui dentro vai dar zero. E sigma de zero é zero. Então, na verdade, é um pouco esquisito, mas é tipo assim, 0 vezes 0 dividido por 0. Tem mais zero em cima do que embaixo. A ideia é mais ou menos essa. Mas é um pouco chato você ter que analisar isso. Então, nesse sentido, é melhor escrever, em vez dessa sigma que você vai dividir pela norma, não sei o que, você escreve essa função Szinho aqui, vezes a norma. Agora sim, você pode dizer, isso aqui dividido pela norma, né? Você nem precisa dividir pela norma. Você deixa assim, o que a gente fez? Deixou assim e dividiu pela norma de V aqui. E não precisou dividir por esse cara ali em cima, porque aquele cara ali em cima pode ser zero, né? E aqui, quando a gente escreve assim, não tem problema ele ser zero, certo? Porque a gente já resolveu o problema do quociente aqui, quando a gente falou dessa função S. A gente já falou essa função S, no zero ela vale zero, ou seja, quando esse cara aqui, no zero ela vale zero, e onde não é zero, ela é aquela fração, né? Certo? Então, no zero ela era assim, S é igual, no zero, vale zero, e onde não é zero, ela vale sigma dessa coisa dividido pela norma dessa coisa, né? Quando essa coisa não é zero. Então, S já foi definido assim. A gente resolveu esse problema de dividir aqui em cima. Então, isso já está resolvido. Se você não usar essa S, se você usar a sigma, você fica tendo que resolver de novo essa questão de fazer o quociente aqui e lá embaixo poder acontecer de ser um número negativo. Então eu queria comentar só isso. Não sei nem se ajudou, se ajudou muito, mas esse vídeo era só para comentar isso mesmo.